pela audiência, esmaga no like, compartilhe o vídeo, chame outras pessoas para assistir. O tema de hoje é Admiradores de Bandidos. Quantos de vocês já assistiram um filme que se identificaram com o bandido? Quantos de vocês já assistiram uma novela que se identificaram com a vilã ou com o vilão? É normal uma pessoa se identificar com algum vilão, com algum bandido? É normal acontecer isso? É normal evangélico se identificar com os personagens cruéis da Bíblia? O que vocês acham? A gente sabe que, vendo televisão, filmes e novela, de vez em quando, o bandido, o vilão, fica tão mais famoso do que o próprio mocinho e acaba ganhando corações de muita gente. Sabe, eu me admirei, de um tempo atrás, vocês lembram de um médico que foi acusado de estupro? Ele era anestesista, ele pegava as pacientes, anestesiava, estuprava, fazia horrores. Vocês sabem disso. Aí a equipe médica desconfiou, as enfermeiras desconfiaram, foi filmado, gravado e ele foi pego na pilantragem. Sabe o que aconteceu com ele? Além das coisas judiciais, o que me chamou a atenção foi que este camarada ganhou 11 mil inscritos no mesmo dia que saiu a denúncia contra ele como estuprador. Choveu de pessoas ali querendo segui-lo. Outra situação é do goleiro Bruno. Vocês lembram do goleiro Bruno? Goleiro Bruno, que é acusado de ter matado a namorada, né, e ocultado o corpo dela. O goleiro Bruno arranjou um monte de fãs. Ele tinha alguns como jogador, mas depois ele teve admiradores como bandido, como assassino. Assim também, pessoas que seguem personalidades que foram bandidas na história, como Adolfo Hitler, Mussolini, entre outros aqui. Aqui no Brasil tem admiradores de estupradores, admiradores de torturadores, admiradores de um monte de coisa. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês já viram algum crente, algum católico, alguém que acredita na Bíblia, dizer que é admirador, por exemplo, de Caim, admirador de Lúcifer, admirador de tantos outros. Gostaria que vocês imaginassem esse episódio. E, além do mais, minha gente, gostaria que vocês lessem a Bíblia comigo e lessem no que está registrado, atenção, livro de Jó. Quem tem Bíblia aí, vá para o livro de Jó, no capítulo 1, do verso 6 a 8. É muito importante que a gente leia isso. Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Aí aqui nós temos Jó 1, 6 a 8. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja, é o texto da Bíblia que fala das características de Jó. Mas por que eu estou falando isso se o tema é os admiradores de bandidos, os admiradores do mal? É porque aqui na Bíblia eu encontro a característica dos artistas, eu encontro as características dos mocinhos. A Bíblia é um livro cheio de histórias. De Gênesis a Apocalipse é cheio de história. O livro do Velho Testamento começa com Gênesis e termina lá com Malaquias. E o livro do Novo Testamento começa com Mateus, termina com Apocalipse. Em todos eles nós encontramos os mocinhos, os bandidos. Nós encontramos as pessoas de bem, nós encontramos as pessoas do mal. A Bíblia já deu para nós vários exemplos de pessoas ruins e pessoas que
não é, desviaram o seu curso pelo caminho. Eu não sei vocês, mas eu costumo admirar as pessoas que tenham alguma característica ímpar, mas principalmente de retidão. Eu admiro muito as pessoas que são honestas e têm aquele poder na palavra que, quando fala, as pessoas acreditam. Você não é assim? Você não admira pessoas que, quando entra num lugar, parece que as coisas modificam, que quando ele fala, parece que a verdade está com ele. Agora, quando a gente tem pessoas que mentem, que normalmente inventam coisas, às vezes até quando está falando a verdade, você não acredita. Então tem coisas assim semelhantes. Agora, veja, a característica dos bandidos da Bíblia e as características dos mocinhos, elas são diferentes. Elas são diferentes e, claro, elas têm que ser diferentes, porque se eu sou uma pessoa do bem, se eu faço as coisas que Deus me pede, eu tenho que ser diferente daquelas que não fazem a vontade de Deus. Eu tenho que ser diferente daquele que anda nas trevas, não é? Aquele que anda na luz não anda nas trevas. Aquele que tem ligação com a luz não tem ligação com as trevas. Aquele que faz o bem, automaticamente não faz o mal. Então, a gente sabe muito bem quem eram os bandidos na Bíblia, quem são os bandidos de história e quem são os bandidos da vida comum que a gente leva. Nós identificamos os bandidos até mesmo nesses reality show da vida, no Big Brother, na Fazenda, numa novela. A gente identifica e sabe quem é o bandido, quem é o mocinho. Quem é o bandido? Aquele que rouba, aquele que mente, aquele que falseia, aquele que trapassa, aquele que é desonesto, aquele que trai, aquele que é desleal, aquele que é mau. Nós sabemos identificar os pilantras, né? Na novela, no filme, e identificamos ele na vida real. Identificamos as pessoas bondosas, as pessoas do bem, os mocinhos. Os mocinhos têm características, são retos, são honestos, primam pela verdade, não são desleais, são leais, têm comprometimento, são amistosos, são amigáveis, não é? A palavra dele vale muito, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, mas ele tem a palavra, a autoridade. Então, essas pessoas da Bíblia têm essas características. Mas o que pensar de crente, de evangélico, de católico, que admira o que há de pior dentro da Bíblia? Os personagens ruins da Bíblia. Só aqueles que são pilantras, bandidos. Imagine se você perguntasse para a sua escola, na sua sala de aula ou na sua igreja, e perguntasse, irmãos, qual é o personagem que vocês mais admiram? Aí vocês vissem uma senhora levanta a mão e disse assim, meu personagem principal, que eu admiro, é a serpente do paraíso, aquela que enganou a Eva. Aí o outro pula de lá e diz assim, o meu personagem principal é o Caim, que matou o irmão dele, Abel, por inveja. Aí o outro pulasse de lá e dissesse, meu personagem principal é Satanás. Aí o outro pulasse de lá e dissesse, meu personagem principal é Absalão, aquele que era filho de Davi e que pegava as meninas, estuprava lá ao ar livre para mostrar para o Davi que ele era o bambambam do pedaço. Aí a outra menina pula de lá e diz assim, e eu admiro Jezabel, quero ser igualzinha a ela. Aí o outro pulava dali e disse, eu admiro Judas. Menino, eu quero ser igual Judas quando eu crescer. Como é que você iria ver a tua sala de aula? Como é que você viria esta tua igreja? A igreja está perdida, simplesmente. Como é que aquelas pessoas que dizem que leem a Bíblia, que dizem que oram a Deus, dizem que têm meditação, dizem que foram lavadas no sangue do Cordeiro, admiram essas pessoas? Como é que eu posso levar a sério alguém que se assemelha, se identifica, não é, com alguém que é do mal? Veja, uma coisa é você admirar personagens de desenhos animados, personagens de filme, personagens esses que são fictícios, não são fantasiosos. Outra coisa é você admirar personalidades reais da história. Você não ia achar que essa sua igreja está com algum problema? Você não ia achar isso? Uma vez, eu estava evangelizando em determinado local, num bairro assim de periferia, e aí quando eu vi dois garotinhos no meio da rua, né? Os garotinhos assim pegando... A gente sempre brinca dessas coisas, né? Quando a gente é criança, pegando um pedaço de pau e fingindo que era uma espada, né? Pá, pá, pá.
Aí, normalmente, quando a gente brinca, diz, eu sou o Batman, o outro, não, eu sou o Superman, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem. E eu vi eles brincando lá, aí um dizia assim, eu sou o Faquinha, pá. Aí o outro, eu sou o Copinho, pá. Faquinha, Copinho, o que é isso? E eu fui saber que o Faquinha e o Copinho, naquela época, eram os traficantes mais famosos do bairro. Eram os chefes ali. E olha a admiração dos meninos lá brincando. Eu sou Faquinha, eu sou o Copinho. Ou seja, admiradores. Porque as crianças, na sua inocência, elas ouvem falar o quê? Olha o Faquinha, olha o Copinho, esses aqui são os caras. Olha, o cara mandou fazer, o cara disse isso. E as crianças acabam admirando o que é mal sem saber a essência do mal. Sem entender do que se trata. É comum, às vezes, você pegar seus filhos assistindo coisas que você diz, mas, meu Deus, por que ele está vendo isso? Por que ele está admirando isso? Uma coisa é você assustar-se com seus filhos, com as crianças, com os adolescentes. Mas e o que dizer de velhos? O que dizer de gente com 50 anos, com 60 anos, admiradores do mal? O que você dizer de uma pessoa idosa que deveria dar o exemplo, dizer, olha, não, admirando o que é maldade, aplaudindo o que é a coisa mais ruim, mais nojenta. Como que você viria isso? Então eu estou aqui separando as características dos vilões, dos bandidos e dos mocinhos. A gente sabe que nas histórias em quadrinhos há muita dessa confusão entre o bandido, o mocinho, e os heróis sempre estão mascarados. O herói é mascarado. O único herói que não é mascarado, que não tem máscaras, é o Superman. Porque ele vive a vida de humano, mas ele não é humano, é um extraterrestre. E aí apenas um óculos. Aí o óculos, ninguém sabe que é um Superman. Tirou o óculos, ninguém sabe. Às vezes, a figura está na frente da gente. E a gente está admirando o que não é admirável. Hoje em dia, é muito difícil a gente fazer uma distinção das pessoas doentes, perturbadas, e das pessoas que são simplesmente cegas. Simplesmente. Porque eu vejo, no nosso Brasil está uma desculpa muito grande no seguinte sentido. Quando alguém vê uma mulher um dia desse que é racista, outra é homofóbica, outra é preconceituosa, e xinga e grita com alguém, aí daqui a pouco dizem, ela tem problema psicológico, ela é bipolar, ela tem transtorno não sei do quê, transtorno de enfim, inventa-se um monte de coisa para tentar explicar o que a pessoa faz, o que a pessoa fez. Mas olha, eu na vida nunca encontrei um psicólogo, um psiquiatra que diga para mim que uma pessoa bipolar, a bipolaridade se caracteriza por racismo. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi alguém dizer que o autismo tem como uma das características ser racista, ser preconceituoso com alguém. Você já viu isso? Então, quando às vezes a gente coloca a desculpa psicológica para dizer que a pessoa é racista, ou odeia pobre, ou etc, etc, dizendo que ela tem um problema, mas por que esse problema dela não resulta no amor? Como eu vejo muitas pessoas que às vezes têm um problema, elas têm, em certo sentido, os sentidos delas são mais aflorados, não é? Eu tenho um sobrinho autista, e que é o filho da Marilei, o Jonas, amável. A pergunta, será que as pessoas que têm problemas, elas automaticamente têm que ser do mal? Porque todas as vezes que a gente se discute algum vídeo, alguma coisa que pega e daqui a pouco a desculpa é tem problema de personalidade. Ele tem problema não sei do que. Olha, em separando as pessoas que têm realmente problemas, a psicologia não diz, a não ser que tenha um problema lá dentro do hipotálamo, alguma coisa assim, dentro do lado neurológico, que tire a sensibilidade da pessoa, nós somos alguém que escolhemos o que é mal e o que é bom. Nós sabemos muito bem o que é ruim e o que não é. O que faz dor, o que não faz. O que é violento e o que não é violento. Aqui, quando a gente escolhe personagens para admirar, como Caim, como Lúcifer, como Saul, como Judas, eu vou dizer que a minha igreja não entendeu a mensagem. Porque de tanto os filmes como os ensinos da Bíblia, e olha aqui,
esse é um exemplo pobre, quando eu uso o filme, eu estou utilizando esse exemplo aqui secular, porque tem muita gente aqui no Critica Brasil que nem cristão não é evangélico, não acredita em nada disso. Então, para a gente fazer uma comparação, eu sei quem são os maus, e eu sei quem são os bons, mas o que você admira? O que é que te faz admirar um torturador, por exemplo? O que faz um crente admirar alguém que mata outro pelo bel prazer? O que faz um cristão admirar alguém que grita em nome de seus preconceitos? O que faz um crente admirar-se de tal coisa? Olha, o livro de Zacarias, capítulo 3, verso 1 e 4, diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Aqui, quando o livro de Zacarias está falando, o povo de Israel volta. Junto com Zorobabel, volta também o sacerdote Josué. O sacerdote Josué, que tinha passado pelo fogo da perseguição, pelo fogo do cativeiro, havia nascido em Babilônia, numa cidade ruim, numa cidade pagã, adoradora de 1000 deuses. Mas Josué era uma pessoa de Deus, separado por sacerdócio. E agora, neste conto, ele diz para Josué, o anjo fala para Josué: Não é este um tição tirado do fogo? Não foi este uma lenha jogada no fogo, passado na brasa e agora retirado, reluzente? Não é este um tição tirado do fogo? Não é este um homem que passou pelas provas e que é diferente? E que eu estou lavando as vestes dele? E que eu transformei o caráter dele para um caráter limpo, roupas finas? Quando ele diz roupas finas, ele está se referindo ao caráter, moldando o caráter de alguém. Porque se alguém é mau e diz que é seguidor de Jesus Cristo, essa pessoa não conhece Jesus Cristo. Porque o sinônimo de Jesus é bondade, misericórdia, mansidão, amor. Então, se alguém está dizendo que segue a Jesus, mas automaticamente não segue nenhum dos seus caminhos, dos seus ensinos, eu não posso dizer que essa pessoa é uma brasa viva do altar. Lá Zacarias diz: Não é este tição tirado do fogo. Sabe por que muita gente não vai para a igreja? Sabe por que muita gente vai e volta vazio? Sabe por que muita gente está abandonando o caminho do Senhor? Porque lá no altar não tem brasa viva, não tem fogo ardente, não tem fogo tirado ali de dentro da fornalha, passado pelo crivo, pelo fogo. Ali está com autoridade para falar da palavra de Deus. Eu vou falar dos 10 personagens bíblicos, dos 10 bandidos da Bíblia, e aí você vai identificar os bandidos bíblicos. Mas olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. E aconteceu que, terminando Jesus de discursar, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E lembra? Os escribas eram os doutores da lei. Ele disse que as pessoas se admiravam, porque quando ele falava, o discurso dele, a doutrina dele, ele tinha autoridade, porque aquilo que ele ensinava, ele vivia. Aquilo que ele ensinava, ele vivia. Então, é muito mais fácil você seguir alguém que ensina e que é. Alguém que ensina honestidade e que é honesto. Alguém que ensina as pessoas falarem a verdade e fala a verdade. Alguém que ensina a lealdade e que é leal. Então, é muito importante que a gente admire o que é admirável. Até mesmo a inteligência, a sabedoria. A sabedoria e a inteligência não é feita para humilhar ninguém. É feita para abrilhantar, para admirar, para você sorrir. Jesus era admirável, honesto, sincero, educado, gentil, amável, companheiro, amigo, manso, humilde, bondoso, pacificador. O que a gente admira, então, nos outros?
Como é que a gente vive atrás de pessoas pedindo autógrafo, gritando, aplaudindo aquilo que não é admirável? Como é que eu posso admirar o que é desonesto, o que é infiel, o que é desleal, o que é mentiroso, o que é espalhador de contendas, o que é briguento, né? O que não é pacificador, o que é violento? Como é que eu, como crente, posso admirar isso? Essas não são qualidades. Esses são defeitos. E defeitos a gente não admira. Defeitos a gente tenta ajeitar, tenta corrigir. É por isso que é importante a filosofia na vida da gente, a teologia, porque a filosofia ela nos traz, a teologia nos traz para o divino, a filosofia nos traz para o humano mais humano, mas sobretudo para que a gente seja mais humano. Porque o que adianta eu ler a Bíblia se eu admiro os bandidos? O que adianta eu ler a Bíblia se eu admiro os mentirosos? O que adianta eu ler a Bíblia se eu admiro os desleais, os briguentos, os nojentos, aqueles que a Bíblia sempre falou sobre abominável? Às vezes as pessoas querem encontrar pecados para acusar os outros, mas escondem os pecados invisíveis daqueles que admiram. Olha, uma vez eu já contei isso aqui e eu repito para vocês. Uma vez eu estava no shopping em Manaus, lá, eu creio que em 2004, salvo engano. Vocês podem ver a história aí. Era o filme que estava passando no cinema na época era O Senhor dos Anéis. E nós, adventistas, temos o costume de não ir para cinema, a gente não vai para festa, a gente não frequenta casas de dança, a gente não faz isso. E eu, naquele dia, eu fui convidado, fui com a minha irmã assistir O Senhor dos Anéis. Né? Nós fomos assistir O Senhor dos Anéis com alguns amigos, e eu estava saindo do cinema. Quando eu saio do cinema, o meu celular toca, era um pastor, amigo meu, e o pastor disse: professor, a gente gostaria que o senhor fosse palestrar nesse sábado agora, eu acho que era uma segunda-feira que eu estava, lá na igreja jovem, lá da Cachoeirinha. O senhor teria como ir? E eu perguntei para ele qual seria o tema. E ele disse: as 10 razões por que não vou para o cinema. Aquilo me chocou, porque o pastor estava dizendo para que eu palestrasse sobre as 10 razões por que não vou para o cinema, mas eu tinha acabado de sair do cinema. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse: ele está aqui, está querendo me pegar, né? Uma pegadinha. E eu perguntei: pastor, o senhor está onde? Aí ele falou: estou no meu escritório aqui e tal. Eu disse: pastor, olha, lhe dou 50 razões para o senhor ir para o cinema. Brinquei com ele e ele riu. Eu disse: pastor, na realidade eu não posso ir, porque eu já tenho outro compromisso. E desmarquei com ele. Eu não fui palestrar sobre as 10 razões por que eu não vou para o cinema. Eu ia para o cinema. Eu estava no cinema. Que autoridade eu tinha para falar não vão para o cinema se eu mesmo ia? Era preciso que, se eu quisesse palestrar disso, no mínimo, eu teria que não ir para o cinema. Eu me lembro da história também de Mahatma Gandhi, que quando uma mãe levou o filho que gostava muito de doce e disse: repreenda esse meu filho, porque ele come muito doce. Gandhi então disse: volte daqui a tantos dias. E ela disse: só isso? Ele disse: só. E depois de alguns dias, depois de, aliás, 2 meses, salvo engano, aí ele voltou e ela disse: está aqui meu filho, mas continua comendo açúcar. E ele falou: mas o tempo não era para ele deixar de comer açúcar, era para eu deixar de comer açúcar e ensinar para ele como fazer. Porque quem tem autoridade faz. Faz. As características das pessoas que a gente admira têm que ser realmente admiráveis. Eu já corri atrás. Vocês já pegaram autógrafo de alguém? Vocês já tiveram assim essa oportunidade de ter alguém famoso do lado e pegar um autógrafo? Eu estava em Manaus, eu era criança, deveria ter uns 12 anos de idade, estava ali no centro da cidade. Meus irmãos trabalhavam ali como camelô, eles tinham banca de camelô ali na Marquês de Santa Cruz, e eu vendia picolé e vendia din-din. Eu vendia din-din para a mamãe, e tinha um senhor lá que me vendia os picolés dele, e eu vendia, revendia. Quando acabava o din-din, eu pegava os picolés. Nesse dia, eu estava vendendo meus picolés, quando eu vi uma multidão passando e todo mundo disse assim: olha, sabe quem está aqui na rua? É o Zacarias dos Trapalhões. E eu era fã dos Trapalhões. E era dois personagens que eu gostava muito, eram o Zacarias e o Didi.
E eu lembro que eu fiquei louco atrás, aonde? Eu corri, eles estavam no Hotel Amazonas. E eu corri, eu lembro que eu peguei um papel azulzinho, assim, talvez era de um papel no chão, e eu corri atrás do Zacarias. O Zacarias está com os seus assessores, com segurança, fazendo compra. E eu, Zacarias, eu gritava por ele, até que ele me deu atenção, olhou para mim, se aproximou de mim, conversou comigo, me abraçou e assinou Zacarias, do seu amigo Zacarias, um autógrafo. Esse autógrafo eu levei para casa, guardei e mostrava para todos os meus amigos que eu tinha um autógrafo de Zacarias, porque eu admirava. E o que eu admirava nele? A alegria. Ele ria, aquela risada contagiante, os personagens que ele fazia, o jeitinho dele. Então eu admirava, eu queria ter o autógrafo dele e sempre mostrava para todo mundo o autógrafo do Zacarias. Porque eu tinha alguma qualidade nele que eu admirava. Quais as qualidades que você admira nas pessoas? Para você correr atrás delas? O que é que te move a correr atrás, a gritar por alguém, a se esbaldar por alguém? Às vezes tem aqueles fãs, né, que rasgam camisa e fazem de tudo para estar ali perto do seu ídolo. E qual é o seu ídolo? Qual é a pessoa que você é fã? Quais as pessoas que você admira? Você tem admirado qualidades? Admira um cantor porque ele canta bem, um dançarino porque dança bem, um político porque é um bom administrador, é uma ótima pessoa. Admira alguém? Quem você admira? Então, essa situação de que a gente está no estado de que admirar a bandidagem é uma coisa comum, nós precisamos rever os nossos conceitos. Como é que eu, uma pessoa esclarecida, alguém que sabe o que é crime e o que não é, admirar aqueles que ali, na cara dura, não são gente boa? É certo que você e eu já passamos por momentos, fizemos coisas talvez que a gente não agrade, que não foi do agrado de Deus. Mas as pessoas que são de Deus, elas caem, levantam, se convertem e deixam o caminho do mal. E tem outros que admiram esse caminho. Então, veja, Jesus tinha todas as características de honesto, sincero, educado, gentil. E quais as características nos fazem admirar de alguém? Você se assustaria se encontrasse nos seus filhos, dentro da sua casa, pessoa que admira somente os bandidos? Você se assustaria se o seu filho chegasse com você e dissesse: mamãe, eu admiro muito o goleiro Bruno pelo que ele fez mais fora do campo do que dentro do campo. E a sua filha chegasse e disse: mãe, eu admiro muito a Isabela Nardoni, a assassina, a matricida, a fatricida. Eu admiro ela que só. Como você reagiria? O que você sentiria se soubesse que o seu filho é um grande admirador de Adolf Hitler? Aliás, muitos jovens que acham que essa noção do poder, porque o poder, muita gente acha que o poder tem que envolver normalmente maldade. E por que muitos jovens hoje admiram o que é mal? Porque a televisão, muitas vezes, os filmes passam personagens muito mais poderosos. Parece que os personagens que são maus, que têm má índole, características cruéis, eles normalmente são os mais fortes. Veja ali naqueles Vingadores. Quem é o mais forte, o mais poderoso? É o Thanos. É o Thanos. Por que nós fazemos isso com a mentalidade, com a mente das pessoas? Nós colocamos as pessoas boas como fracas e os ruins como poderosos. E isso entra na mente do jovem muito forte. E ele fica indeciso entre ver o que é certo e o que é errado e ver o que é poderoso. E eu já tive um aluno que era fã do Adolf Hitler. E eu não sabia. Um dia eu estava dando aula sobre o assunto da Segunda Guerra Mundial e sobre o nazismo. E quando eu coloquei aquela suástica na lousa, que a gente dava aula num telão grande, eu coloquei aquela suástica e eu vi o aluno lá de trás ficar todo eufórico e gritar: Heil Hitler! Eu achei que aquilo era uma brincadeira, mas ao final da aula, um grupo de alunas chegou comigo e disse: professor, ele é admirador do Hitler. Ele tem tudo o que é do Hitler. Revista do Hitler, panfleto, coisas. O quarto dele é cheio dessas coisas. Porque o coração dele foi moldado a acreditar que o Hitler era um grande cidadão,
Um homem poderoso. Incutiram na mente do jovem aquilo. E ele passou a admirar o que não é admirável. Nós não podemos admirar os torturadores. Não podemos celebrar os assassinos. Não podemos aplaudir os estupradores. Isso não é o que o crente faz. O crente tem que abolir, tem que denunciar, tem que afastar-se disso. Porque uma das coisas aqui que eu vejo em Jó é que Jó se afastava do que era mal. Aqui, livro de Jó 1:6 e o 8. E disse o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Íntegro, veja, de integridade, de completude. Uma pessoa que é completa, reto, não desvia o seu caminho, temente a Deus. Um homem que respeita as autoridades, principalmente autoridades celestiais. Respeita a autoridade, respeita as pessoas, respeita uma senhora, respeita uma mulher, respeita o pobre, respeita o rico, respeita qualquer um. É um homem que é temente a Deus, que teme, não fala bobagens. Um homem que não é vulgar, um homem que não blasfema o nome de Deus e que não fala o nome de Deus em vão. Esse aqui é o temente a Deus. E aí diz sobre Jó, e o homem que se desvia do mal. Se alguma coisa está ali, você se desvia. Uma coisa eu tenho feito na minha vida, toda vez que eu estou na rua, que eu vejo confusão, alguma confusão, vão dando tiro para ali, eu disse, se afasta disso. Se afasta das confusões. Se afaste desse tipo de coisa. Não ande procurando encrenca nem briga. Se você anda perto dos maus, se afaste dos maus. Se afaste de pessoas que atraem maldade. Minha mãe, uma vez me disse, quando viu, eu andava muito com um amigo meu, e ela disse, meu filho, vem aqui. Você gosta muito desse seu amigo. Se afaste dele. Ele é uma pessoa que atrai as coisas ruins. E, na verdade, atraía muita coisa ruim. Aonde estava, tinha confusão. Aonde fazia, tinha alguma coisa. E eu paguei duras penas de não ter ouvido o conselho da minha mãe. E é importante que a gente escute os conselhos. Bem-aventurado, diz o Salmo capítulo 1, o homem que não anda no conselho do ímpio. Não se detém, ou seja, não fica parado no caminho dos pecadores. E quando fala pecadores, todos aqueles que praticam a maldade, e nem se assenta na roda do escarnecedor, o debochador. Essa semana eu fiquei muito triste com uma cena que aconteceu em Londres, e vocês viram aqui. E eu não costumo falar nominalmente o nome de ninguém, o nome de pastores aqui no dia de sábado. Mas eu dei fazer uma exclusão aqui nesse momento, que é o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia foi no funeral da Rainha Elizabeth II, e ali tinha, na Embaixada do Brasil, onde fica a Embaixada do Brasil, em Londres, se agrupou um número um número pequeno, umas dezenas de pessoas que apoiam o presidente atual. Estavam ali gritando pelo presidente, mito e tal, e falando, e o pastor estava ali no meio, o pastor Silas Malafaia estava ali perto. Nisso se aproximou um evangélico, um cristão, enrolado na madeira do Brasil, e disse o seguinte, olha, o que a igreja brasileira está fazendo é muito ruim, estão se metendo em política, estão sendo parciais, a igreja precisa ser imparcial, deixar livre cada um, e falou ali, ao que aquela turba que estava ali começou a vaiar, a mostrar cotoco, a gritar. E o que me chamou a atenção não foi a atitude desse pessoal que está acostumado a fazer isso. O que chamou a atenção, de uma maneira até negativa, foi a atitude que esse pastor, o pastor Silas Malafaia, conhecido no Brasil todo, fez. Ele saiu lá do seu canto onde estava, foi ali para o meio da turba e incentivou a turba, aqueles ali, a avacalharem, a debocharem daquele crente que estava solitário dizendo para a igreja, se afastem disso. Parem com isso. Isso me deixou muito triste, porque muitas pessoas que olham para os evangélicos acham que todo evangélico age assim, que todo evangélico é incentivador de algumas coisas. Lembrem, olha o que Deus admirava. O que Deus admirou não foi baderna, o que Deus admirou não foi vulgaridade,
Deus não admirava em Jó a riqueza que ele tinha, o estudo que ele possuía. Deus admirava algo que ninguém tira de você. Características principais, o caráter da pessoa. E ele diz, porque ninguém há na terra semelhante a esse homem. Sabe o que Deus admira? Integridade das pessoas. A retidão de alguém. Uma pessoa que realmente teme a Deus não faz isso. Uma pessoa que teme a Deus não leva para dentro do púlpito mentira. Uma pessoa que teme a Deus não inventa que teve um sonho com um fulano de tal só para prejudicar outra pessoa. Uma pessoa que teme a Deus não fala profecias falsas. Uma pessoa que teme a Deus não usa a igreja para enricar. Uma pessoa que teme a Deus não faz muitas coisas. E ele diz assim, ele também se desvia do mal. Essas são as características que Deus admira. E aquelas pessoas reprováveis que a Bíblia conta, eu poderia, por exemplo, cito algumas delas. Caim, que foi assassino do irmão, o primeiro assassino do mundo, de acordo com a Bíblia. O Judas, o traidor, pegou as moedas e traiu o próprio Cristo. Lúcifer, lá na Bíblia, que conta que teve inveja, não é? E admiração sobre-humana, acabou se exaltando. Absalão, filho de Davi, que era uma pessoa, a Bíblia diz que era o mais belo homem da terra. Mesmo assim, a gente vê, não adianta ser belo, não adianta ter riqueza, se você não tem caráter, se você não é uma pessoa boa, honesta. Tem também Sambalá, Ramsés, Balaão, Herodes, Dalila, Jezabel, Ramsés, a Herodias. A Herodias, que a oportunidade que ela teve, ela mandou matar João Batista. Herodias. Por quê? Porque o João Batista tocava na ferida dela. Tocava na ferida dela. E ela mandou matar o João Batista, que trouxesse a cabeça dele numa bandeja. Ainda tem mais, tem Amã, era um político do rei Assuero, um político que quis matar as pessoas, decretou morte dos outros. Aí nós temos ainda Abimeleque, que matou os 70 irmãos para ficar com o seu governo. Atalia, que é irmã de Jezabel, matou todo mundo, conspiradora. Ou seja, essas pessoas, esses personagens são bíblicos. Os bandidos também são retratados na Bíblia. Não para que sejam exemplo de alguém. A Bíblia mostra os defeitos e as virtudes das pessoas exatamente para a gente saber o que escolher. A Bíblia diz, desviem-se do mal. O próprio Cristo fala isso, para que a gente se desvie do mal, tenha outros pensamentos, não é? Fique do lado do que é certo. Não dá para conversar com alguém que é fanático, mas não dá também para ensinar alguém que não quer aprender. E, sobretudo, não dá para entender um crente no Senhor, aquele que diz que acredita na palavra de Deus e admirar o que é deplorável nos outros. Admirar o que é imundo nos outros. Admirar o que é nojento nos outros. Admirar os debochadores. Admirar a vulgaridade. Admirar os mentirosos. Admirar aqueles que incentivam a violência. Admirar aqueles que incentivam a maldade, a desunião, a espalhar mentiras sobre os outros, a difamar as pessoas. Nós, como cristãos, devemos admirar o que é belo, o que é santo, o que é justo, o que é bom. Será que nós não temos a capacidade disso? Uma das características que eu vejo das pessoas que admiram o que é mal é que elas não sabem admirar a arte. Sabiam disso? Elas não sabem admirar um quadro bonito. Elas não sabem admirar um jardim bonito. Elas não sabem admirar. Elas têm raiva dessas coisas. Pode ver. As pessoas que normalmente admiram o que é mal, elas não admiram a arte. Elas brigam com ela. Elas odeiam que a pessoa tenha criatividade. Normalmente elas querem que a gente diga sim para tudo. E veja, aqui na Bíblia mostra o que é mal e o que é bom. Esses 10 pilantras da Bíblia estão ali para mostrar a quem nós não devemos servir, a quem nós não devemos admirar. Os personagens bíblicos famosos que fazem o bem, esses devem ser o nosso exemplo. E o exemplo principal é Jesus Cristo, o único herói que morreu pelos seus algozes. O único herói que morre
pelos pecadores. A Bíblia fala: vinde benditos de meu Pai, recebei aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus fala ali no versos de Mateus capítulo 25, do verso 31. E quando Deus reunir todo mundo, estarão com ele, de um lado e de outro. Para aqueles do bem, ele dirá: vinde benditos de meu Pai. E aí dirá as características dos que são benditos. E aos outros dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu era forasteiro e tu não me hospedaste. Estava nu e tu não me vestiste. Estava doente e preso e você não foi me visitar. E aí eles dirão: mas Senhor, quando foi que te vimos assim? E eles dirá categoricamente: quando vistes um destes pequeninos precisando disso e vocês não acudiram, a mim deixaram de ajudar. É esse o Evangelho de Cristo. O Evangelho de verdade que admira o que é honesto, que admira o que é realmente admirável. Honestidade, integridade, bondade, mansidão, o pacifismo, a paz. É isso que a gente tem que admirar. É impossível um crente seguir a Deus e admirar o que não presta. Eu convido vocês a fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estas palavras. Muito obrigado por este incentivo. Que aqueles que estão ouvindo a Tua palavra entendam que Jesus Cristo é justo, é manso, é bom, o Salvador da humanidade, e quer fazer morada no coração de cada um, levando a paz e o refrigério para todos. Ó Deus do céu, toque no coração daqueles, Senhor, que estão desviando o seu caminho e admirando o que é mal. Ó Deus do céu, faça com que as escamas dos seus olhos sejam derribadas e consigam ver aquilo que está ali nos seus olhos, eles não estão vendo. A cegueira do fanatismo e da maldade está impedindo eles de ver a realidade. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. A gente volta às 21h30 com a programação normal do Critica Brasil. Esse é um canal de notícias, mas que dia de sábado faz uma pausa para refletir sobre coisas de filosofia e de religião. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus, pessoal.